Glórias a Deus. Momentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Eclesiastes 7, em versículo 12. Aleluia, Jesus. Eclesiastes 7, versículo 12. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Diz assim: porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar aos nossos corações. Senhor, nessa noite, meu Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, meu Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor possa nos guiar, Senhor. Oh, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, nos conduzir, meu Deus, na Tua palavra. Oh, meu Pai, porque a Tua palavra, Senhor, ela é sustento, a Tua palavra é direcionamento, a Tua palavra, Senhor, é orientação, é o conselho de Deus para as nossas vidas, meu Pai. Então, nos orienta, meu Pai. Oh, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu ia até, aleluia, ler outro versículo. Aleluia, Jesus. Mas essa palavra, ela está queimando muito ao meu coração. E quando eu estava no banco, aleluia, Jesus, o Senhor tocou no meu coração que era esse, não era o outro. Aleluia, Jesus. Glorificado é o santo nome do Senhor. Irmãos, é uma palavra muito profunda. Aleluia, Jesus. Tanto é que eu não, nem separei versículo nem nada, porque o Senhor me conduziu. Aleluia, Jesus. Irmãos, muitas das vezes a gente fala muito sobre a sabedoria. E a sabedoria, irmãos, ela é muito importante em todas as áreas da nossa vida. Aleluia, Jesus. Em todas as áreas da nossa vida. A sabedoria, ela vai te guiar na sua profissão, ela vai te guiar lá dentro do seu local de trabalho, aleluia, ela te guia, dentro do seu lar, aleluia, a sabedoria, ela é muito ampla, aleluia, quanto mais sábio, aleluia, é alguém, aleluia, talvez em certas partes, ou tem uma grande sabedoria para lidar com situações, aleluia, ele consegue fazer muitas proezas. Aleluia, Jesus, porque pela sabedoria, aleluia, ele alcança o entendimento para poder, aleluia, manusear cada situação. Aleluia, Jesus. Já quando nós não temos sabedoria, ou em um ponto ou em outro, a gente tem sérios problemas. Tem um ditado no mundo que fala assim, que quando a cabeça não dá, o corpo padece. Não é bíblico, é um ditado que tem no mundo. Embora a Bíblia mostra, muitas das vezes, a Bíblia fala assim, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Aleluia, Jesus. Então, muitos provérbios que tem por aí, na verdade, eles são baseados em coisas que Jesus já falou. Eles falam assim, essa é a sabedoria popular, Sabedoria popular. Mas, na verdade, irmãos, a Bíblia já tinha dito aquelas coisas. Só que aí eles transformam num ditado, um pouco diferente, Aleluia, Jesus. Mas é verdade, irmãos. Aleluia, Jesus. A sabedoria, só que nessa noite o Senhor colocou no meu coração, não para falar, irmãos, dessa sabedoria terrena, a sabedoria para você lidar com uma situação. Irmãos, tem gente que tem tanta sabedoria, às vezes até para conversar, que às vezes ele está num conflito, numa coisa, ali, ele sabe falar não para uma pessoa e a pessoa nem com raiva fica. De tanta sabedoria que ele tem. Aleluia, Jesus. E ele fala e a pessoa não, e aí tal. E com uma sabedoria. Ele tem sabedoria para lidar com as situações. Ele tem sabedoria. A esposa está lá nervosa da vida. Aleluia, querendo, aleluia, caçar uma confusão. Mas ele tem uma sabedoria ali para lidar com ela, e ele fala de uma forma que não sei o quê, e depois ela está amor para lá, amor para cá, Então, tem sabedoria, aleluia, de diversas formas, para lidar com cada situação. Mas nós vamos falar da sabedoria espiritual. Aleluia, Jesus.
Irmãos, às vezes a gente pensa assim, o que é sabedoria, irmãos? Sabedoria é o saber, é o conhecer. E quando se trata de sabedoria espiritual, então é saber, é conhecer a Deus. Aleluia, é saber, é conhecer, aleluia, aquilo que Deus quer, a vontade do Senhor, a sua palavra, o conselho, o que Deus quer para nós. Aleluia, essa é a sabedoria espiritual. E a Bíblia fala aqui, aleluia, em Eclesiastes 7:12, fala assim que a sabedoria, ela serve de sombra. Aleluia, ela serve como se fosse uma sombra. Aleluia, assim como serve de sombra o dinheiro, porque com o dinheiro a pessoa faz qualquer coisa. Quantas vezes que a gente deixa de fazer muita coisa porque a gente não tem dinheiro, né? É uma luta. Aleluia, Jesus, você queria fazer, eu tenho que mexer aqui nessa laje, mas não tem dinheiro. Aleluia, eu tinha que fazer isso, aquilo, não tem dinheiro, meu pai. Aleluia, Jesus, agora quando a pessoa tem dinheiro, tá precisando mexer na laje? Só ir lá, compra, né? Vão lá, aleluia, Jesus, e vão lá e faz. Aleluia, apareceu uma situação aqui que precisa de dinheiro, só desembolsar, tem dinheiro. Aleluia, Jesus. Então, ele serve de sombra, né? Porque tudo que precisa, a pessoa tem condição para aquilo, né? Então, o dinheiro serve de sombra. Aleluia. E o Senhor, aqui usando, aleluia, Salomão, ele fala que a sabedoria também serve de sombra, como o dinheiro. Irmãos, e é tão interessante, aleluia, Jesus, porque serve de sombra. Nós demos o exemplo do dinheiro. Aleluia, porque cada situação que você precisar tomar uma decisão, a sombra está ali. Aleluia, ela serve de sombra porque ela te guia. Ela te guia em todas as decisões que você for tomar. Aleluia, em tudo que você for fazer na sua vida, ela vai te guiar. Aleluia, e aí fala, diferente do dinheiro, aleluia, que aleluia, ele só compra as coisas, mas nada além disso. A Bíblia vai dizer que a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. O dinheiro não dá, mas a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Aleluia. Então, irmãos, compreender as coisas do Senhor. Aleluia. Buscar sabedoria do Senhor, buscar entender melhor a vontade de Deus, a palavra de Deus. Aleluia. Adquirir essa sabedoria nos faz, aleluia, nos dá vida. Aleluia, nos faz ir muito além do que muitos. Aleluia, a gente vai além do que muitos por causa daquilo que nós alcançamos do Senhor. Pedro? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque só de você temer a Deus, você teme. Aleluia, ali começa o processo. Aleluia, e o Senhor, e quanto mais você buscar, mais você vai achar. Vamos ler Provérbios, na verdade. Provérbios 2. Aleluia, Jesus. Do 1 até... Vamos ver aqui. Aleluia, Jesus. Até o 20. Provérbios 2, do 1 até o 20. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alcançares a tua voz. E se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará
no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com as suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos. Aleluia, Jesus, amém. Aleluia, Jesus. Olha o que ele está dizendo. Aleluia, Jesus. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderem contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, aleluia, e para inclinares o seu coração, aleluia, o que ele está dizendo, aleluia, aleluia, de alguém, aleluia, filho meu, se você, aleluia, Jesus, aceitar cada palavra que eu falo, aleluia, se você preservar os meus mandamentos, né, igual no salmista falou, a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti, né? Aleluia. Se esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres muito atento. Olha, você vê alguém prestando muita atenção, sabe? Que atenção, mas muita atenção mesmo. Aleluia. A sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Então, você vê que é alguém sedento de sabedoria. Aleluia. Alguém que com muito temor de Deus, alguém com vontade de entender mais de Deus. Aleluia. Alguém com vontade de aprender mais da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Até se inclinar o seu coração para o entendimento. E ele continua. E se clamares, se você orar pedindo entendimento, aleluia, por entendimento e por inteligência, alçares a sua voz. O que é alçar? É levantar a voz, aleluia, é gritar, é pedir em alta voz. Eu quero, meu Deus, entendimento. Aleluia, eu quero sabedoria, Senhor. Eu quero inteligência do Espírito Santo. Aleluia, e aí tem mais. Ele vai dizer assim, se como a prata buscares. Aleluia, Jesus. Se como a prata buscares, o que ele está dizendo? Aleluia, o que é mais importante para você nessa vida? Que você sacrifica tudo. Aleluia, o que é mais importante para você nessa vida? Que você faria tudo para alcançar. Pensa um pouquinho. Exato. E assim, vamos parar para pensar. O que é tão importante na nossa vida? Para e pensa assim, é o quê? O que você busca com todo, se puder, você esforça, você vai longe, você sacrifica, você renuncia tudo que puder por causa disso. Aí alguém vai dizer, eu tenho vontade de comprar um sítio. E se for para alcançar esse sítio, eu levanto de madrugada, eu trabalho de madrugada, eu faço hora extra, eu faço tudo para alcançar esse sonho. Alguém vai dizer assim, eu faço isso pelo meu filho, né? Aleluia, pela minha filha, se eu precisar ir onde for para proteger meu filho, para fazer isso com meu filho, eu vou. Aleluia, aí vai ter gente mais medíocre que vai dizer, pela fama eu faço qualquer coisa, faço qualquer negócio. Aleluia, Jesus. E cada um vai ter algo que aquilo você esforça mesmo. Naquilo você sacrifica mesmo. Né? Aqui está dizendo da prata. Se como a prata buscares. Por quê? Porque se falar que é para achar um tesouro, aleluia, se falar que é questão de dinheiro, como o tesouro está escrito, como o tesouro escondido a procurares, o que as pessoas fazem? Elas vão com toda a garra, com todo empenho. Por quê? Porque é tesouro, né, gente?
Aleluia, Jesus, e faz. E ele está falando assim, da gente buscar a sabedoria da mesma maneira. Não, eu tô achando esse ensinamento interessante, isso porque a gente só tá no início ainda, mas algo que eu achei interessante, que eu lembrei, foi do salmista do Salmo 119, que ele fala umas coisas muito interessantes, né, gosto muito do salmista 119, que ele fala, como purificará um mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, e vários trechos do Salmo 119 fazia que ele sempre tinha zelo pela palavra, ele pedia a Deus, que nem você citou, guardou a palavra no coração dele para ele não pecar. Ele falava que e sempre quando ele falava, meus inimigos levantam, mas eu não abandonei os teus estatutos, medito dia e noite. Então é algo interessante, porque a partir do momento que ele teve o zelo, né, o amor pela palavra, isso foi gerando ele sabedoria. Porque ele foi sabendo o que ele deveria, tanto que ele tem uma parte que ele fala que ele era mais sábio do que todos os velhos, os entendidos. Até mais sábio que os anciãos. Exato, e ele era um jovem, um mancebo, e ele disse e falou, eu sou mais sábio do que todos os velhos, né, os anciões, mas porque ele observou tudo conforme a palavra de Deus, e isso foi gerando sabedoria. Eu até lembrei que no final de Eclesiastes, o Salomão fala, né, mas no fim de tudo, teme a Deus e anda nos seus mandamentos, alguma coisa assim. Então, acho que a chave, né, assim, claro que muitas coisas, mas a chave para você ter a sabedoria é você crer Deus na palavra, porque aí Deus vai te dando instruções e aí você vai ser próspero. Que nem você falou, a sabedoria, né, que fala a excelência da sabedoria, dá vida ao possuidor. E, irmãos, os irmãos estão entendendo que é desejar, é fazer tudo por ela, é fazer tudo. Irmãos, você quer alegrar o coração de Deus, você quer que Deus se desperte o interesse dele em te ensinar, é ver o seu interesse. Porque Deus é o maior professor que existe. Aleluia, não existe maior professor do que Deus. E para um professor, né? Aleluia, Jesus, eu quando era criança, adolescente, mas criança, né? Era criança, eu dava aulinha. E eu queria ser professora, né? Eu queria ser professora, mas de escola, nem pensava em ensinar na igreja, nem atinava com um trem desse. Eu queria ser professora de escola, queria ser professora de adolescentes, inclusive, na escola. E eu ficava assim, não, eu quero ser... Depois eu falei, não, eu quero ser professora de uma faculdade. Por quê? Porque na faculdade as pessoas vão pagar e elas vão querer aprender. Porque a minha vontade era de ensinar, não para os alunos ficar matando aula, mas para eles aprender. Porque eu queria ensinar para eles aprender. E hoje em dia tem muitos professores que não estão nem ligando para essas coisas, mas tá nem, você quer bem, você não quer, porque também foi mudando tanto, eles veem que os alunos não estão interessados, eles também pouco interessados estão, eles pegam o salário deles e o problema é seu, né? Então, é um interesse. Então, o interesse de Deus como professor é que os seus alunos tenham interesse de aprender. Aleluia. É a coisa que mais um professor busca, é que os seus alunos aprendam o que ele está ensinando. Aleluia, Jesus. E Deus não foge disso, porque nós somos imagem e semelhança dele. Aleluia, Jesus. Então, o salmista, igual Pedro citou, aleluia, Jesus, ele tinha esse desejo. Quando os irmãos lê Salmo 119, depois a gente pode até ir lá, né, para a gente ler alguns versículos, você vê que é o desejo, gente, está explícito em cada palavrinha que ele fala, que ele tem um desejo muito grande de aprender a palavra de Deus. Mas um desejo. É como se, pensa no seu sonho mais... eu tinha um sonho de ir para Paris, sei lá, qualquer coisa que você tinha um mau desejo na sua vida. Para o salmista que escreveu o Salmo 119, se você perguntar assim, qual o maior sonho que você tem? Ele ia dizer, conhecer mais a palavra de Deus. Aleluia, Jesus, porque ele revela isso através daquilo que ele escreveu. Um ensinamento tremendo. Eu quero ler um versículo, depois a Sara vai ler um versículo aqui também, né, Sara? Eu queria ler Tiago 1:5. Tiago 1:5. Amém.
E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Tá vendo? Se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Parece tão difícil, né? Que coisa difícil, sabedoria, né? Aleluia, Jesus. E o Senhor está dizendo, peça. Peça. A Sara que vai ler? Tá, depois. Eu estava mostrando a Valéria aqui, não sei se tem a ver com o ensinamento, é o Provérbios 8, a partir do 22. Pode ler. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Ouve a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aqui a sabedoria, ela é viva, tá vendo? Ela foi criada. E ela era aluna de Deus. Olha que interessante. Então, eu estava... O que nós falamos que Deus é professor, né? Aleluia, professor da sabedoria ainda, ó. Né? Uma aluna muito exemplar. Aleluia, Jesus. Estava com ele e era seu aluno e era cada dia suas delícias. Olha, você vê, a sabedoria, aprendendo com Deus, né? Se deliciando com cada palavra que Deus ensinava para ela, para que nós pudéssemos também receber essa sabedoria. Eu acredito, porque é um dos 7 espíritos de Deus, né? A Bíblia fala o espírito de sabedoria, né? E olha o que fala aqui, o 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia. Ou seja, ali na porta, ali na ombreira da minha entrada, esperando para ver o que tem para mim hoje, né? Aleluia, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Né? Vai violentar a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Porque sem sabedoria, a gente perece. Não é verdade? No Pedro. Tremendo, você falou aí, né, sobre a questão de ter sabedoria para todas as coisas, né? Eu lembrei, foi de Manoá, o pai de Sansão, porque quando o anjo apareceu, né, para a esposa dele, falou que ela ia ter um filho, falou da maneira que ele ia ser tratado, você viu que ele foi lá, orou, buscou incessantemente, até que o anjo foi enviado para poder ensinar ele como ele ia criar a Sansão, porque Sansão ia ser nazireu de Deus. Então, você viu que, tipo assim, ele teve o interesse de saber, não, mas como que vai ser isso? Mas como que eu vou fazer? Mas de que jeito que eu vou fazer? Como ele teve interesse e ele buscou, Deus foi lá e deu para ele, né? Exatamente. O Pedro? Não, uma coisa que eu achei interessante, né, quando leram Tiago 1,5, é que fala, se alguém fala de sabedoria, pede, né? E eu lembrei, foi de Salomão. Quando Salomão ele foi começar a reinar,
ele em vez de pedir riquezas, pedir bens materiais, pediu ele pediu sabedoria. Porque que nem falou, que nem leu, né, em Eclesiastes, a sabedoria dará a vida a seu possuidor. É porque ela livra a pessoa. Uma pessoa sabe, irmãos, ele sabe bem em qualquer situação. Ô, Ju, Qualquer situação. eu tava lembrando, né, até negócio da sabedoria, que nem fala, né, e um homem livrou uma cidade inteira. Pela sua Pela sabedoria. Livrou, e ele foi desprezado, né? Só que ele livrou uma cidade inteirinha, só por causa da sabedoria. Não estava com arma, e fala lá que a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Ele livrou uma cidade inteirinha só com a sabedoria dele. Ju, quando você falou que a falta de sabedoria, né, traz destruição para o homem, né? Eu lembrei, foi de Oséias 4 e o 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. É, que nós falamos, o povo rejeita o conhecimento, né? Então é destruído. Vamos voltar lá em Provérbios, né, que nós estávamos lendo 2. O 6, né, em diante. Olha o que ele está dizendo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E nós estávamos dizendo sobre desejar, buscar, querer muito. Como pensa na coisa que você mais queria na sua vida. Também tenha esse mesmo empenho, essa mesma vontade, esse mesmo desejo em buscar a sabedoria do Senhor. O 6 fala assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os caminhos, para os que caminham na sinceridade. Oi, irmãos, coisa maravilhosa. Aleluia, quando a pessoa, né, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a pessoa já tem temor do Senhor, anda retamente diante de Deus, tem sede de sabedoria, aleluia, Jesus, caminha em sinceridade, por que a sabedoria não vai chegar até ele? Não é só isso, não. Sim. Sim. Não, e não vê. Não, é verdade, é verdade. O conhecimento, irmãos, vai além de você decorar. Além, né, do que você... eu li a Bíblia toda, decorei um versículo, e isso não é o verdadeiro conhecimento. Agora, a gente não pode desprezar, porque a Bíblia manda a gente examinar a palavra, né? Não é nesse sentido que o irmão está falando. Mas o verdadeiro conhecimento é quando você aplica aquilo que você leu, aquilo que você ouviu. O Pedro? Eu achei interessante, porque que nem você falou, sobre a teoria e a prática, e o que você adianta saber o que deve fazer, mas não fazer. E também quando Deus, por exemplo, você pede a Deus, por exemplo, uma sinceridade. Eu falo isso porque foi algo que Deus fez na minha vida. Eu pedi a Deus sinceridade. E quando eu fui pedindo a sinceridade, Deus mudou de dentro, que foi refletindo pro lado de fora. Ou seja, quando você... Eu acho, né? Não sei, posso estar errado. Mas eu creio, quando você pede Deus sabedoria, primeiramente, é no seu íntimo com Deus. E depois isso vai refletindo do lado de fora. Que não lembrei que agora, por exemplo, Salomão pediu Deus sabedoria. E quando teve o caso da mulher, né, e das prostitutas e dos filhos, o povo ficou impressionado com a sabedoria de Salomão. Mas foi o que ele pediu para Deus, que serviu para ele, mas refletiu do lado de fora. Exato. Porque não tem como você falar assim, nossa, eu tenho muita sabedoria, mas ninguém vê essa sabedoria. Tudo que a pessoa vai fazer não tem nada de sabedoria, mas não, é que ela está bem aqui interna, dentro do meu ser, né? Você vai usar ela, é igual o dinheiro, né? Eu tenho muito dinheiro, mas minha casa está caindo aos pedaços, meu carro nem anda direito, nem roda, está parado aí. O que o dinheiro vai... Como assim, né? Como assim? Eu vou ter muita sabedoria, mas não sei usar ela, não uso ela. Porque assim, ela está dentro de você, então cada vez que você for tomar uma atitude, cada vez que você for fazer alguma coisa, ela está te guiando.
no gospel, no evangelho, que para eles quem é sábio é quem tem teologia, que tem bacharelado, não sei do que, mas Fala muito bem, né? essa aí para Deus não interessa, porque Deus quer aqueles que são humildes de coração, né? Exato. E igual o Senhor Jesus, com toda a sabedoria, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, Ele quer dividir conosco. Exato. Ele quer fazer com que a gente cresça também. Exato. E isso realmente, porque muitas das vezes que a pessoa que sabe só para ele, é inútil a sabedoria dele, só serve para ele. Né? Enquanto falou, se a pessoa tem a sabedoria e ele quer compartilhar ela produz fruto. E esse fruto produz crescimento. E esse crescimento ele vai refletir. Mas se a pessoa quer só para ela, né? Aí já é falta até de sabedoria. Exatamente, já nem tem ela, né? Já nem tem ela, é verdade. Vamos continuar. Aí falando assim, né? Escudo é para os que caminham na sinceridade. Ela é um escudo. O escudo faz o quê? Ele protege. Ele protege. Olha para você ver como que a sabedoria é tão importante. Ela protege. Porque olha para você ver, aqui vai falar um monte de exemplo. Você tem sabedoria, você adquiriu um conhecimento de Deus, né, da vontade de Deus, como Deus quer que você caminha, né, como que Deus age em certos aspectos, que quando você vê algo que é mal, você já sabe. Ela é um escudo, ela te protege. Eita, eu não vou ali, porque isso não seria de acordo com aquilo que Deus quer. Isso me traria mal. Então, eu não vou, eu não faço. Aleluia. Então, quer dizer, você é protegido. Você é protegido pela sabedoria que Deus te deu. Né? Ela é um escudo na sua frente. Ela vai te proteger. Se vier algo contra você, um exemplo, uma flecha de Satanás que vir contra você ou contra a sua mente. Opa, você lembra da palavra, você lembra do ensinamento, mas não, isso é maligno. Não, isso não é de Deus. Não vou cair nisso, não. A flecha, olha lá, o escudo na frente, pá, bate no escudo, não tem como te atingir, não tem como fazer estrago. Alguém ia falar? Não. Vamos continuar. Aleluia, Jesus. 8. Para que guardes as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Ela faz isso, guarda. E então entenderás justiça e juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. Olha para você ver. A sabedoria vai entrar no coração e o conhecimento vai ser uma coisa mais suave, mais tranquila. Não vai precisar pelejar muito para alcançar, porque vai ser suave. E aí fala assim, agora o 11. O bom siso. O que é bom siso? Bom siso é juízo, né? Ter prudência. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Ela vai te conservar. Ela vai evitar você cair em laços, evitar você ser derrotado, evitar um monte de coisas na sua vida que poderia acontecer, mas, aleluia, Jesus, a sabedoria que vem de Deus, ela te conserva, ela te guarda, ela te protege. E fala assim, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Poxa vida, você chega ali, você vê que uma situação, aleluia, qualquer outra coisa, uma decisão, seja o que for. Não, mas isso aqui não está de acordo com aquilo que eu aprendi do Senhor, não. Aleluia, isso está fora de Deus. Eu que não vou entrar nesse negócio. Eu que não vou ir por esse caminho. Aleluia, Jesus. E fala assim, e do homem que diz coisa perversa, a pessoa chega falando, mas assim, não é de Deus, não. Né? Isso aí não é do Senhor. Aleluia. Por quê? Porque você já tem discernimento, porque a sabedoria, o discernimento é a sabedoria do Espírito. Já tem discernimento. Não, isso aí está errado, tem uma coisa muito errada com isso. E ele fala assim, te livrar do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folga com a perversidade dos maus.
cujas veredas são tortuosas e desviadas na sua carreira. Ele te livra. Você já identifica de cara. Não, isso não é do Senhor, eu não quero parte nisso. Eu não estou junto nisso. E sai fora. Você foi livrado pela sua sabedoria. E vai dizer nos 16, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras. Né? Chega toda sedutora, com a palavrinha ali pro jovem, aleluia, para o homem, aleluia, Jesus, e toda cheia de nhenhenhenhenhenhen. Está queimado, Satanás, isso não é do Senhor. Aleluia, isso não é do Senhor, porque Deus não ia enviar uma pessoa desse jeito. Aleluia, Jesus, não ia mesmo, isso é Satanás querendo me tentar. Aleluia, Jesus. E aí está falando dessa mulher, né? Fala assim, o qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. E ele fala assim, todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Olha o prejuízo que essa mulher ia causar. Era um laço. Aleluia, mas a sabedoria livra dela. Tem até, acho que é Provérbios mesmo que fala, da mulher, né, que chegou no jovem, foi falando palavras, né, falou, preparou a cama, nananana. Mas se o jovem fosse sábio, o que ele faria? Afastava. Mas não, ele foi, que nem falou, né, em 2, que gera a morte. E que foi o que aconteceu com o jovem. No final das contas, ele morreu. Olha lá, para te guardarem da mulher alheia e da estranha, que lisonjeia com suas... Repetiu de novo. Okay. Ah, tá, pode ler então. Primeiro? 7:6. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um mancebo falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçada e contenciosa, não parava em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. Esforçou o seu rosto e disse-lhe, sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas como linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Bem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe, um saquitel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo, como o boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravessa o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Continuar? Agora, pois, filhos, dá-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos do teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos que por ela foram mortos. Caminho de sepultura é a sua casa, os quais descem às recâmaras da morte. Se esse jovem tivesse alcançado a sabedoria, ele não tinha caído nesse laço, não é? Aleluia, Jesus. E no final fala que há muitos feridos ela derribou, e ele foi um deles, né? Aleluia, Jesus. Irmãos, estão entendendo como que é excelente a sabedoria, como nós lemos no princípio, ela dá vida ao seu possuidor, ela protege, ela guia, ela abre a mente, ela abre a nossa visão para a gente ver coisas que a gente não via. Olha que coisa mais tremenda. Não, só falando dessa questão do livramento, né?
que Deus dá, dessa questão da mulher, que o livramento é tão grande, né, que a sabedoria dá, que eu lembrei de Eclesiastes 7:26, e eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá ser preso por ela. Ou seja, o livramento é tão grande. Tão grande, porque é terrível. Aleluia, Jesus. Então, a gente pensa assim, mas sabedoria, buscar discernimento de Deus, parece uma coisa assim, simples. Não, porque isso aí, cada um tem um chamado, né? O fulano tem mais sabedoria, o outro não tem muita sabedoria, mas é o chamado de Deus. Não, a sabedoria Deus dá a todos que a buscar. Ministérios são coisas diferentes. Agora, sabedoria espiritual, discernimento espiritual, Deus dá a todos que quiser, todos que buscar. E é importante, o Senhor deseja que nós desejemos. Aleluia, porque Ele tem prazer em dar, irmãos. Aleluia, Ele quer nos dar. Porque Ele sabe que a gente precisa para viver nesse mundo. Aleluia, ainda mais o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. O engano está aí. Aleluia, Jesus. E ele vem cada hora de um jeito. Aleluia, Jesus. E a gente precisa dessa sabedoria. Aleluia, precisa. Para na hora que acontecer qualquer coisa, a gente já identifica de imediato. Isso não é do Senhor. Isso não é do Senhor. Não é assim. Aleluia, porque essa sabedoria está dentro de nós, abrindo os nossos olhos. Aleluia, abrindo o nosso entendimento para a gente compreender aquilo que nós não compreendíamos. Olha para você ver o Provérbios 8. Pode ler do 1 até o 21. Olha o que fala. Não clamam porventura a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Das bandas das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A voz, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Só um minutinho. Olha aqui, ele mostra a imagem da sabedoria nos lugares colocando nos lugares mais estratégicos, onde ela pode falar com as pessoas, né? Nas alturas, junto ao caminho onde as pessoas vão passar, nas encruzilhadas das veredas, a entrada da cidade, que é onde as pessoas entravam e saíam o tempo todo, ela coloca assim no lugar mais estratégico para abordar todas as pessoas que estão passando e aconselhar e tentar convencer de todas as formas. E ela fala assim, a vós, homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. É o 5 que você está lendo? Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouve, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Injustiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que rubins, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Aqui. E ela exclamando, eu vou proferir coisas excelentes. Agora você pensa assim, você imagina uma situação, a sabedoria falando, vem cá, gente, aprende comigo. E você imagina alguém, sabedoria? Né? Sabedoria? Não. Aleluia, Jesus. E aí ela falou assim, porque melhor é a sabedoria do que os rubis. Aí a gente pensa assim, o que você queria? Se Deus falasse com você assim, eu vou te dar um monte de rubi, aleluia, e vou te dar sabedoria, o que você quer? O que a maioria das pessoas escolhe? Rubis, né? Aleluia, rubis, porque sabedoria, o que é sabedoria? Sabedoria é uma coisa abstrata, para que eu preciso de sabedoria?
Até para lidar com os rubis, se você ganhasse, você precisava de sabedoria. Até para os seus negócios prosperar, você precisaria dela. Mas sabedoria, o que é sabedoria? A Luí despreza a sabedoria. O Pedro? Coisa que eu achei interessante é que a sabedoria não fica por si só. Ela gera prudência, sinceridade, verdade. Ela não para, tipo assim, não que o papel dela ensinar, da sabedoria, seja tipo assim, não, é só a sabedoria. Não. Mas é tão interessante que junto com ela já vem as outras virtudes. Ou seja, você começa a pedir da sabedoria e tal, aí você vai ter a sabedoria. Aí você vai começar a ser sincero, aí você vai ser verdadeiro, você vai começar a ser honesto. Porque a sabedoria Ela vai te ensinar tudo isso. Exato, ser né, perfeito diante do Senhor, vou falar. Isso que o Pedro falou, eu lembrei, foi de Tiago 3:17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É verdade, tá vendo? Agora continue aí no 12. Provérbios 8:12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Olha isso. Por mim reinam os reis. E os príncipes ordenam a justiça. Julgam, né? Pode continuar. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Olha o que ela está dizendo. Eu amo os que me amam. Eu amo quem ama a sabedoria. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, que ele está querendo dizer assim, os que se levantam de madrugada, os que sacrificam, aleluia, o que cedo me busca, vai me achar. Irmãos, não tem como. Não tem como. Aleluia, se a gente quiser e começar a desejar e buscar, aleluia, a sabedoria, ela nos encontra. Ela está ansiosa para nos alcançar. Ela não está nas portas, nas esquinas. Vem, gente, aprende comigo. Vem, gente, aprende comigo. Ela está ansiosa. Aleluia. E é como diz o ditado, juntar fome com a vontade de comer. Ela quer ensinar, nós queremos aprender. Então, aleluia, nos encontramos. Pode continuar. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Está vendo? Aleluia, Jesus. Para fazer herdar bens permanentes. Que bens permanentes são esses? Porque os bens da terra, eles perecem, não é? Aleluia, Jesus. Os bens permanentes são os celestiais. Porque o Senhor falou assim, não ajunteis tesouro nessa terra, onde a traça corrói, não é? Aleluia, Jesus. Mas ajuntai o quê? Tesouros no céu. Aqui está falando de bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Agora, você imagina, é como se você pegasse uma bolsa, né? E você está cheio de sabedoria, e ali tem vários tesouros, e você vai caminhando, um viajante caminhando. Cada vez que ele precisar lidar com uma situação, tem na bolsinha ali, aleluia, Jesus, um tesouro. Ah, com essa aqui, eu vou usar isso aqui. Ah, com isso aqui, vou pegar isso aqui. Aleluia, para lidar com essa situação, eu tenho isso aqui. Aleluia, por quê? Porque enche, aleluia, os seus tesouros. Ele tem, aleluia, Jesus, uma palavra, algo que o orienta para qualquer situação. Faz desse jeito. E agora, eu tenho que resolver isso? É desse jeito que tem que fazer. Agora eu tenho que fazer aquilo outro? É desse jeito que tem que fazer. Porque Deus me ensinou que é assim que faz, é assim que comporta, é assim que age, é essa decisão que eu preciso tomar. Isso aqui é o mais certo a se fazer. Olha que maravilha.
Aleluia, Jesus, porque a sabedoria encheu seu coração e você sabe como lidar em qualquer situação. Em qualquer situação. Aleluia, Jesus não vai ser confundido, não vai ser enganado. Aleluia, Jesus não vai tropeçar. Por quê? Porque a sabedoria está dentro do seu coração. Né? Vamos ler rapidamente um pouquinho de Salmos. Eu vou ler nos irmãos, porque as horas já estão adiantadas. Aleluia, Jesus. O Salmo 19, olha o que ele fala. Ele fala, escondi, né, o meu coração. Aqui, olha. O 14, os irmãos veem como que ele fala. O 14. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. É 119. Isso. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos, ou seja, da palavra de Deus, da voz de Deus, dos conselhos de Deus, do que com todas as riquezas. Ele fala, em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Aí ele fala no 16, alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. O 18, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Olha o 23, enquanto os príncipes se coluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Ou 31. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. O 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guarda-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-lo-ei de todo o coração. Quer ver? Olha, o 55. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Olha para você ver. O 63, até as amizades dele. Até as amizades. Ele fala assim, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Não tem como falar que esse rapaz, o negócio dele era só a lei do Senhor. O tempo todo só a lei do Senhor. Quer ver? Aleluia, Jesus. 81? 66? Então vamos para 81, então. Pode ler. 66. Ensina-me bom juízo e ciência, pois crie nos teus mandamentos. Qual que é o outro? 81. Desfaleceu a minha alma esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Olha para você ver. O 92. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Aleluia. Se a sua lei não fosse a minha alegria, eu já tinha perecido na angústia. Ao 97, não, o 96, depois o 97. A toda perfeição eu vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Aí ele vai dizer, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. O 100, sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. O 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Olha para você ver. Aleluia, Jesus. Ele vai falar. Aleluia. Já tem mais algum versículo que os irmãos... 104, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas ele não está falando isso como uma frase de efeito bonita, não. Ele reconhece que a palavra de Deus é uma lâmpada para ele, é luz para o caminho dele. Tá, porque eu pulei, né? Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Olha, irmãos,
né, ele fala de uma forma tão maravilhosa. 137. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Ao 141, ele fala assim, vamos 139. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Olha, o 141, pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. Olha, meus irmãos, vê como que ele fala o tempo todo. Ou 162, folgo com a tua palavra como aquele que acha um grande despojo. Despojo era o que eles conseguiam na guerra, os bens, né, que eles alcançavam. Ele falando assim, e aquilo era tudo para o povo. E ele falando, eu tenho mais prazer na tua palavra do que o despojo. Né? E ele vai dizer no 165, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. 116. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Ele fala o tempo todo de palavra, de conhecimento, de desejar aprender do Senhor. É notório. Notório. Né? Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo alegrarei nos teus estatutos. Ele não fala assim, né? Ó Senhor, sustenta, me dá graça, me dá força para eu poder trabalhar e conseguir muitas riquezas, para eu criar meus filhos, para eu fazer isso. A gente tem que pedir isso para Deus também. A luz de Jesus, não. Olha o que ele fala. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me alegrarei nos teus estatutos. Não. O Salmo 119, né, pra mim, tipo assim, os personagens da Bíblia, todos os homens são muito interessantes, mas quando eu li Salmo 119, eu falei, que jovem tremendo. Nossa, eu fiquei, até comentei com você quando eu li, eu falei, gente, que maravilhoso. E como eu tô, né, numa fase onde eu sou jovem, adolescente, é uma fase muito assim, né. Aí teve uma parte lá Eclesiastes que fala assim, a adolescência, a juventude são vaidade. Aí eu ficava assim, meu Deus, são vaidade. Aí eu cheguei em Salmos, né, 119, o 9, né, fala, como purificará um mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então a gente vê, tipo assim, isso serviu muito para mim, mas depois eu pensei, até você falou comigo, para a gente ser próspero em todas as áreas da nossa vida, se a gente colocar a palavra de Deus no centro, colocar a sabedoria, a palavra, né, a gente vai ser próspero não só em uma fase, vai ser, né, vencedor em todas as fases da vida. Ficar de cabelo branquinho, né? Porque a sabedoria nunca vai te abandonar. Se você adquirir ela, quanto antes você adquirir, até você ficar com cabelo branco, ela vai estar te acompanhando. E não tem como perder a sabedoria. Depois que ela te alcançou, ela está dentro de você. A sabedoria espiritual que eu falo, né? Você mantém. Então, Ju, eu lembrei de uma coisa aqui, mas não sei se está certo, entendeu? Aí você vê. A sabedoria é tão interessante que até a pessoa que possui a sabedoria, até para dar conselhos, é algo interessante. Eu lembrei disso, foi do... Sim, não sei se está certo, né? Do Aitofel. 2 Samuel 16 e 23. E é o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi e para com Absalão. Exato, até para dar conselho, né? E era batata o conselho desse homem. Nesse dia, ele teve uma má sorte porque Deus transtornou o conselho dele, porque ele ficou do lado de gente errada, né? A luz de Jesus, mas ele tinha sabedoria. Amém, irmãos? As horas estão bastante levantadas. Alguém quer falar alguma coisa? Um ensinamento muito tremendo da parte de Deus para nós. Vou ler só o 124 e o 125 do Salmo 119, que eu acho ele muito interessante, né? Trata com o teu servo segundo a tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo. Dai-me inteligência para entender os teus testemunhos. Tá vendo? É o tempo todo esse rapaz fala, é disso, né? O tempo todo querendo a verdadeira sabedoria, querendo entender os caminhos do Senhor, querendo entender mais de Deus através da sua palavra. E o mais engraçado, né, que é quando a gente lê Salmo 119, que ele pede para Deus a palavra, mas ele também fala de situações que aconteceu com ele. Você, Senhor, está acontecendo isso, aquilo, outro, mas eu terei fé na tua palavra. Tipo assim, ele expunha para Deus, mas ele tinha fé que na palavra Deus ia fazer ele vencer. Quando a pessoa, tipo assim,
às vezes, né, tem aquela firmeza na palavra, ela pode até, às vezes, tipo assim, oscilar, mas na mesma hora já vem assim, mas Deus vai me dar vitória, né? Exato. E ele cria de todo o coração, que ele expunha. O inimigo joga uma seta, a pessoa começa e depois, não, mas isso não, porque Deus falou, me garantiu que eu ia ter vitória, como que tá vindo esse pensamento que eu vou ser derrotado? E que nem você falou, a sabedoria é um escudo, né? Por exemplo, o diabo jogou a seta, mas tá com aquele escudo assim, bum, não vai te acertar. Não vai te acertar. Irmão Manuel? Não, eu achei muito abençoado, né, o ensinamento, que para abrir o nosso entendimento é a gente manter em vigilância, né? Porque por qualquer coisinha a gente pode escorregar. Mas pelo que foi ensinado, a gente, né, aumenta mais a vigilância. Né, com a Deus, sabedoria da vigilância, né, da prudência. Amplia sua visão, seu pensamento. Muda tudo na pessoa, começa a ampliar, você vai ver, vai buscando de Deus, você começa a ver coisas que você não via antes, entender coisas que você não entendia antes, saber lidar com situações que você não sabia antes, vencer ataques do inimigo que você não sabia. Ô, Jô, e essa sabedoria espiritual, ela está diretamente ligada no Senhor Jesus, né? Que não, como diz, pelo tudo que foi lido hoje, não tem lugar para carne. Não, só para o Espírito. Só para o Espírito. Então, a gente tem que ficar atento, porque buscar ela em sinceridade. Em sinceridade. Né? Paulo falou, né? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos que andam em sinceridade. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Vamos receber, aleluia, o diácono Denilson, que vai fazer essa oração final e dar os avisos. Irmãos, tem que só falar uma coisa, eu não falei.